Nessa aula, vamos abordar sobre a escoliose, o conceito da escoliose, suas características e os tratamentos. Meu nome é Flávia Filgueiras, eu sou fisioterapeuta, especialista em pediatria e em biomecânica infantil e também sou instrutora do Teratox. Bom, resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema porque chega a mim, como instrutora do Teratox, várias vezes a mesma pergunta. Flávia, o Teratox ele pode ser utilizado para escoliose? E a resposta é sempre a mesma. Não. Por quê? Então vamos entender o porquê disso agora juntos. Só para relembrar o conceito de escoliose, escoliose ela não é uma alteração postural, como a hipercifose ou uma hiperlordose. A escoliose é uma deformidade que ocorre de maneira tridimensional. Então, ela não é modificada com as nossas mãos, que é uma das principais coisas que nós damos lá no curso do Teratox. A gente só utiliza Teratox para o que a gente consegue modificar com nossas mãos. Então, uma hipercifose, sim. Uma hiperlordose, podemos ajudar. Mas o Teratox ser utilizado para escoliose, não, justamente por isso. Então, como eu já falei, a escoliose é uma deformidade a nível tridimensional e que precisa de um diagnóstico claro e preciso para ter um bom acompanhamento. É caracterizado como escoliose quando a gente tem uma alteração de rotação maior ou igual a 10 graus. E como é que a gente vê isso? Primeiramente, essa criança chega ou no consultório do ortopedista ou para a gente, por indicação de alguma mãe, e nós vamos fazer alguns testes, algumas avaliações posturais e o principal é o quê? Fazer o teste de Adams, que é essa criança fazer uma inclinação do tronco para frente, fazer essa flexão anterior do tronco para encostar a mão o máximo que ele pode perto dos pés, né, no caso do chão, sem dobrar o joelho. Quando essa criança apresenta já, digamos assim, não um risco, mas uma evidência que possa ser escoliose, a gente vai ver uma gibosidade, uma elevação na parte de cima dessa coluna. Outra coisa que nós também podemos utilizar é o escoliômetro, que é como se fosse um goniômetro, no sentido de ter uma graduação e tem todo um manejo para ser utilizado. A partir daí, se realmente existe esse indício, a gente encaminha esse paciente para fazer o exame que é padrão ouro para diagnosticar a escoliose, que é o raio-x dessa coluna em PA e perfil, juntamente tendo nesse raio-x a marcação do ângulo de Cobb. Uma coisa que é muito importante ressaltar aos pais, principalmente a partir dos 4 ou 5 anos, é sempre observar a postura do seu filho. Quando ele está em casa, numa piscina, numa praia, por quê? Porque ele está com a roupa mais confortável e tem como você observar a postura desse tronco. Porque algumas assimetrias que a gente vê ali já podem ser alguns sinais do que esteja acontecendo de errado nessa estruturação da coluna. Sinais como você vê uma diferença na altura do ombro ou na altura das escápulas, que são esses ossos na parte posterior do tronco, acima, ou então você vê uma cintura, uma mais fininha, outra mais abaulada, ou então uma inclinação da pelve, enfim, são alguns sinais que esses pais podem estar notando e encaminhando para o profissional mais adequado. Outra coisa importante da escoliose é a gente classificar, né? Temos as escolioses divididas em 2 grandes grupos. Então a gente tem as escolioses idiopáticas e as não idiopáticas. As escolioses idiopáticas são, como o próprio nome já diz, aquelas que não têm causa definida. Existem fatores que levam a essa propensão, mas ainda não existe qual desses fatores, ou um ou vários, definem a escoliose. Então, quais são esses fatores? A genética, sendo que quando a gente examina esse fator, a cada um menino acometido com a escoliose idiopática, nós temos 4 meninas. Fatores também hormonais e estudos mais recentes trazem novos fatores, como alteração no tronco cerebral, levando a alteração de controle muscular, também uma deficiência, um déficit de vitamina B e de cálcio, e alguns estudos também propõem que essas crianças que têm escoliose idiopática, elas têm um tecido conjuntivo diferente. Quanto às causas não idiopáticas, são aquelas que nós já conhecemos no nosso dia a dia, principalmente as causas de problemas neurológicos, que são os pacientes que atendemos. Além disso, as dismetrias de membros inferiores, principalmente acima de 1,5 cm, e também as adaptativas,
por motivos principalmente antálgicos. E como é que essas escolioses, principalmente as idiopáticas, que correspondem por cerca de 80 a 90% de todas as escolioses, devem ser tratadas? Hoje já existem 7 escolas, são chamadas assim, né, pela sociedade que direciona todo o tratamento de escoliose no mundo, 7 escolas que são específicas e têm evidência científica para o tratamento da escoliose. Por exemplo, o CIAS e o SCRUT. E quanto ao uso de colete, Flávia, qual é o colete hoje que tem evidência científica? São os coletes 3D, que eles têm todo um trabalho específico para trabalhar essa deformidade nas 3 dimensões. Então, deixando mais uma vez claro, o Teratogs não é utilizado para tratar a escoliose, ok? Se você gostou desse conteúdo, dê lá o seu like, passa no canal e se inscreve e até a próxima aula.